primeiro Battle Royale que eu joguei foi PUBG mesmo. Antes eu joguei MOBA, bastante MOBA, desde Dota, LoL, mas Battle Royale mesmo e FPS realmente eu acabei jogando só depois até do PUBG. Bom, no começo era bem complicado, até porque a gente teve que sair da nossa língua natural e ir para o inglês. Além do Spark, ninguém sabia muito bem falar inglês, acho que o Fede sabia um pouquinho. E então se complicou as coisas no início, mas conforme foi passando o tempo, se desenvolveu bastante essa parte da barreira linguística e está ficando tudo bem. Hoje em dia a gente já tem muito mais capacidade de entrosamento linguístico do que antigamente. A gente tenta pelo menos dar uma conversada com a molecada, o apoio emocional depende muito do dia, depende de como a galera tá. Então tem vezes que você tem que falar com a equipe inteira, tem vezes que eles já estão bem, então não tem muita coisa que precisa falar. Tem vezes que alguns jogadores em si precisam ouvir algumas coisas diferentes, então tu vai individualmente falando com as pessoas. E a parte tática em si, a gente sempre tenta dar uma revista antes dos jogos, fala entre os jogos e a gente sempre, todo mundo se junta para trocar ideia e falar sobre a parte tática. Então acho que é mais ou menos uma mescla de tudo. A minha visão para o futuro do gaming acho que comparece com a visão de muita gente, porque é uma coisa que está crescendo muito nos últimos anos e ainda tende a crescer muito mais. Então, para mim é o futuro tipo literal, assim, vai ser o futebol do século passado, o século futuro vai ser o game. O jogador da equipe que mais me surpreendeu para bem foi o Wiki, porque como a gente não tinha muito conhecimento do jogo dele, a gente não sabia tanto o que esperar. A gente já sabia que ele era um ótimo jogador, tinha bastantes referências, mas até então a gente só tinha jogado algumas screens com ele e não tinha como ter muita ideia. Mas como foi uma coisa tipo meio que de urgência, ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele é um cara muito inteligente e consegue ajudar a construir ideias com a equipe ao decorrer do jogo e também do campeonato. Como eu motivo os meninos? É difícil, porque eu não posso me dizer que eu sou uma pessoa assim muito que consegue motivar as pessoas, mas eu tento. Eu sempre tento falar com os jogadores da melhor maneira possível, principalmente quando eles estão para baixo ou estão muito estressados, então eu tento trabalhar um pouquinho essa parte. Tento motivar, mas é aquele negócio, tu fala bastante as coisas, mas geralmente tu acaba falando só a mesma coisa, então acaba que não é muito por aí. Então tu tem que sempre tentar deixar todo mundo pelo menos contente, animado. E caso eles não estejam bem entre si ou emocionalmente, a gente tem que tentar pelo menos conversar com eles individualmente para alinhar todas as coisas e ficar tudo na mesma hora. Sobre estudo de equipes, quantas horas por dia? Hoje em dia eu já não trabalho mais como eu trabalhava antigamente. Antigamente eu estudava diretamente só as equipes. Hoje em dia eu já estudo mais o lobby, porque conforme o lobby muda, as equipes mudam as estratégias e isso complica bastante as coisas para te pegar algum padrão, mas a gente não tem como dizer quantas horas por dia, porque é muito variável. Às vezes a gente vê mais torneio, às vezes a gente vê mais mapa 2D, a gente está sempre estudando tudo junto, então acho que é meio complicado tu falar uma coisa tipo baseada em algo que é tipo variável. Depende também. Depende muito de qual fase do campeonato está. Por exemplo, nas primeiras semanas a gente estava pegando 2 blocos de scrim. E a gente começava mais ou menos às 3 da tarde e terminava só às 11 da noite. Então era um tempo mais corrido. Fora que a gente ainda tinha que olhar os replays, conversar sobre as análises, conversar sobre tudo. Hoje em dia, a gente, como está tendo mais jogos de campeonato em sequência, a gente tenta mais apenas olhar os jogos, conferir os erros e conversar entre si para seguir.
E existem dias também que a gente acaba não fazendo isso, porque eu acredito que tenha momentos e momentos, e alguns dias não tenho porquê pegar e todo mundo sentar e olhar os jogos juntos, conversar, porque pode acabar rolando só mais estresse ainda para a equipe. Então, tem dias que só você sentar e descansar e dormir, relaxar a cabeça é melhor do que ficar ali por horas discutindo jogos que às vezes as pessoas não vão conseguir nem entrar num consenso. Na minha opinião, é uma junção de tudo. De saber ver o momento que os jogadores estão passando, ver o momento da equipe, trabalhar tanto individualmente quanto em conjunto, se vê que as coisas estão tudo errado, buscar uma solução para apoiar os jogadores e fazer eles se entenderem, e tanto na parte tática, de mostrar para eles o que as outras equipes estão fazendo, ou buscar novas soluções, novas estratégias, tentar passar uma visão de fora sobre os erros. Eu acho que não tem uma coisa específica que o coach tem que fazer, mas sim buscar da melhor forma ajudar os jogadores. Tipo, existe dias que só de tu estar com eles e tentar acalmar os ânimos, tu já tá fazendo tua parte. E existe dias que tu tem que ficar 10 horas analisando o replay para te poder passar alguma coisa mais construtiva para os jogadores. Então depende, eu acho que a principal coisa mesmo é tu saber analisar o momento que a equipe está passando e como tu vai fazer para ajudar eles da melhor forma.